Olá! Chegamos ao capítulo 21. Esse eu vou dividir em duas partes, tá? Foi apenas quando se viu ao convés do navio, no porto de Alexandria, e olhou para a cidade, vistosa e vociferante, aglomerada contra o ardente céu azul, que Lucano se sobressaltou ao sentir a pungência da nostalgia. Deixou que os olhos errassem pela cidade e imediatamente pensou onde tinham ido ter os anos, porque ele jamais sentira qualquer afeto antes por seus companheiros e professores e porque o tempo fora para ele como um sonho negro. Dera excelentes presentes a seus professores nas suas despedidas, mas sabia agora que foram dados sem sentimentos e envergonhava-se. Era tarde demais para ir ter com os professores e dizer o que sentia em seu coração. Eu vos amei e respeitei, pois os professores são os mais nobres dos homens e trabalham por pouco, apenas para realizarem o que desejam suas almas sem egoísmo. Em vosso nome, lembrando-me de vós, farei o melhor que puder e vos recordarei sempre. O grande galeão balançava-se pesadamente no ancoradouro. Embarcações menores, com velas azuis, brancas, amarelas e escarlates, voavam como flechas sobre as águas, como que em travessuras em torno do grande vulto do galeão, parecendo-se a libélulas que lançassem seus vívidos reflexos na água imóvel e arroxeada. Aquelas embarcações estavam cheias de pescadores seminus, os corpos morenos reluzindo ao sol quente e branco, bocas vermelhas abertas para lançar blasfêmias, zombarias, risos e canções. Passando rapidamente ao lado do galeão romano, levantavam os olhos para Lucano e cumprimentavam-no, ou pilheriavam obscenamente com suas vozes roucas, ou pediam-lhe esmolas. Sorrindo, como havia muitos anos não sorria, ele abriu a bolsa, atirou-lhes moedas que refletiam o sol e brilhavam como ouro ou prata. Os homens apanhavam-nas habilmente e, sendo velhacos alegres, beijavam-nas, cumprimentavam Lucano com irônicas reverências, faziam comentários licenciosos, depois tornavam a vogar com rapidez. A água marulhava placidamente contra o navio, que ainda estava sendo carregado no cais. Escravos negros, núbios ou citas faziam rolar pesados tonéis de óleo, mel ou vinho pelas rampas, ou carregavam fardos de algodão, barricas de azeitonas e cestos de coco. Outros traziam para cima os sacos e as caixas carregadas com especiarias e outros produtos do Oriente. Então um som de pranto subiu do cais repleto e um certo número de escravos encadeados, homens e mulheres, escuros pelo caminho feito através do deserto, foram sendo tangidos a chicote pela rampa. Lucano, observando-os, já não sorria.
Voltou-se e contemplou os rostos chorosos e desesperados. E algo ergueu-se dentro dele, em cólera apaixonada. Algumas das mulheres carregavam crianças recém-nascidas. E aqui um pequenino corria atrás de seu pai ou de sua mãe em prantos. Os escravos foram amontoados embaixo, como um rebanho, onde as lamentações se tornaram mais abafadas, apesar de mais insistentes. 2 centuriões romanos foram designados para guardá-lo durante a viagem e apareceram ao lado de Lucano, que olhou para seus rostos jovens e morenos de sol com aversão. Senhor, disse um deles, estamos a vosso serviço. Estavam encantados por voltar à pátria, mesmo que fosse servindo um grego, o que eles consideravam aviltante. Ainda assim, mostravam-se gratos para com Lucano. Eu de nada preciso, disse ele secamente. Um deles tirou o elmo enquanto enxugava o rosto suarento. Ufa, que cidade desprezível! Falou com um movimento de cabeça para Alexandria. Estou fervendo sobre a minha armadura como carne ao fogo. Por que não a retiras então? Indagou Lucano. Os 2 jovens soldados, escandalizados diante de tal impropriedade, recuaram um pouco. Lucano deu um leve sorriso. Não tinham culpa aqueles rapazes que os escravos fossem impelidos para o navio, e ele fora ilógico, exibindo sua aversão. Contemplou os homens que ali estavam, olhando para as docas e para o carregamento das mercadorias, os polegares metidos no cinturão de couro, as costas mais retas do que de costume, como que a censurá-lo. Procurou com os olhos Cusa, que estava supervisionando espalhafatosamente a armação do toldo roxo da popa, reservado a Lucano, e chamou-o. Atenção! Este olhou para ele, irritado. Depois, repetindo avisos e ameaças aos marinheiros suarentos que lutavam com cordas e tecidos, veio de andar balouçante e ares importantes ao encontro de Lucano. Vestia uma suntuosa túnica de algodão egípcio, de um vermelho brilhante e bordada trabalhosamente com seda amarela. A barba rala fora ungida com óleo perfumado, o mesmo se dando com o cabelo, e ele trazia à cinta, metido numa bainha de prata, um delgado punhal alexandrino. Tu, disse-lhe Lucano, cheiras como uma prostituta. Ah, replicou Cusa, com um sorriso lascivo, como sabes disso? Não importa, falou Lucano. Indicou os jovens e ofendidos soldados com um movimento de cabeça. Traze um jarro do nosso melhor vinho, se temos um melhor vinho. Para eles? Perguntou Cusa, incrédulo. Para eles. Mas, senhor, o vinho da região é bastante bom. Não é uma das basófias dos romanos, isso de dizerem que cosmopolitas como são, o que cada região produz a eles parece bom? Eu disse, repetiu Lucano severamente, mas com uma fagulha divertida nos olhos, que jamais havia ali aparecido desde sua mais recuada adolescência. Eu disse o melhor vinho que tivermos. Cusa considerou. Depois olhou para Lucano com um ar de completa candura, que não enganou o rapaz. Senhor,
Tu sabes que nunca tivemos qualquer vinho melhor. Sem desrespeito para contigo, devo confessar que não tens paladar. Ladrão, disse Lucano, sempre tiveste o cuidado de manter o melhor vinho em tua casa, em tua mesa. Não há muito tempo vi de relance várias garrafas encrostadas, cobertas de teias de aranha, que trazias para bordo em teus próprios braços, ternamente, como se tratasse de uma criança querida. Traze-me uma delas e 3 taças. Eu próprio estou curioso para provar aquele néctar. Cusa impertigou-se. Senhor Lucano, eu trouxe aquelas garrafas compradas com meu próprio dinheiro, segundo o generoso estipêndio que me envia Diodoro Cirino. Muito bem, disse Lucano, comprarei de ti uma dessas garrafas. Cusa fez uma reverência solene. Permita-me, ó Baal, que te faça presente de uma garrafa com meus cumprimentos. Falava sarcasticamente. Depois hesitou e olhou para Lucano com olhos imploradores. É um crime contra os deuses permitir que esses romanos bárbaros lavem suas bocas de couro em semelhante vinho. Vamos, eu tenho um bom e forte vinho de Alexandria, mais a gosto deles. O melhor vinho, repetiu Lucano, e não me enganes, eu examinarei cuidadosamente o sinete. Suponho, disse Cusa, que não teria permissão para trazer uma 4ª taça e ficar a uma distância humilde desses patrícios romanos e provar um pouco do meu próprio vinho. Podes tomar um pouco, muito pouco, do vinho que comprarei de ti, disse Lucano gravemente. Eu o estou dando de presente, falou Cusa com altivez, e desceu. Enquanto esperava, Lucano tornou a observar a cidade. As cores violeta obrigavam-no a pestanejar. O sol brilhava fortemente sobre as águas arroxeadas e arrancava odores da madeira, do óleo e do alcatrão aquecidos no navio, bem como a fedentina dos peixes mortos e o picante do sal e do suor. Sua luz fervente dançava sobre as embarcações menores que corriam lá embaixo, e suas velas pareciam arder. As armaduras dos soldados reluziam. Os escravos amontoados começaram a cantar tristemente, e os capatazes irritaram-se contra eles e fizeram estalar o chicote. Mais e mais carroções, carregados com mercadorias, rolavam pelo cais com ruído surdo. Cusa apareceu com grande dignidade, trazendo uma bandeja de prata na qual havia 4 taças, uma delas de prata, encrustada com turquesas para Lucano. Colocou a bandeja sobre um rolo de cabos que estava próximo, com um gesto que mostrava estar ele mais habituado à mesa de mármore. Os centuriões voltaram a cabeça e ficaram a olhar com interesse, e quando viram o vinho rosado, lamberam furtivamente os lábios. Ficaram estupefatos quando Lucano os chamou. Quereis dar-me o prazer de tomar comigo esse excelente vinho, que meu professor garante ser o melhor do mundo? Os homens aproximaram-se com sorridente alacridade, perdoando-o imediatamente. Lucano, pondo Cusa de lado com um gesto, serviu-lhe o vinho. O sol refletia-se nele e fazia-o semelhante a uma destilação de pálidos rubis.
Lucano deu uma taça a cada um e serviu uma terceira para si próprio. Deixou tomar algumas gotas em libação e os outros fizeram o mesmo. Provou um pouco e disse: excelente, excelente! Meu professor tem o paladar mais impecável em 3 mundos. E como saberias isso? Murmurou Cusa, sem se deixar aplacar. Encheu uma taça inteiramente, como um sacerdote ao altar, lenta e reverentemente. Pelo menos um dos 4 saberia apreciar aquela delícia. Conservou-se afastado do grupo composto de Lucano e dos soldados e bebericou o seu vinho. Era uma vindima maravilhosa, dos melhores anos possíveis. O sol ali estava, fogo tépido e doce. Ficava na boca, perfumado, delicioso, intoxicante. Cusa, relanceando os olhos para Lucano e para os soldados, sentia-se deprimido. Os soldados, era evidente, percebiam apenas o fato de ser o vinho capitoso. E quanto a Lucano, era impossível conceber que ele sequer provasse a sua delicadeza. Estava conversando, para a surpresa de Cusa, com maior animação do que jamais demonstrara diante dele, e com um interesse mais magnânimo. Afinal, pensava Cusa, que lhe aconteceu? Posso quase acreditar que ele tem carne latejante e não é feito de mármore rígido. Por Baco, foi realmente um gracejo que ele disse agora? E não um dos mais altamente delicados. Deve ter aprendido isso inconscientemente com aqueles estudantes velhacos. Será que realmente entende o que isso quer dizer? Foi muito bom e lindamente malicioso. Cusa estava muito animado. Se Lucano mantivesse aquele estado de espírito durante a viagem, esta não seria tão monótona quanto ele esperara. O professor, sentindo-se delicadamente exultante, nem sequer pestanejou quando Lucano tornou a servir o vinho aos soldados e para ele mesmo. Se ele se embriagasse, pensou Cusa, eu ficaria regozijadíssimo. O comandante do navio aproximou-se de Lucano, mas antes que pudesse falar, Lucano exclamou: meu bom galo, vem beber conosco. Cusa, traga outra taça. Amaldiçoando o comandante, que ele suspeitava saber farejar uma garrafa, Cusa obedeceu e trouxe outra taça. O comandante era de meia idade, corpulento, de rosto áspero, mas inteligente. Começou a contar histórias muito indelicadas, que faziam os centuriões explodirem risos divertidos e Lucano sorrir. Azedo, Cusa disse consigo mesmo que pelo menos aquelas histórias obscenas estavam para além da compreensão de Lucano, pois um ar distraído surgira no rosto do jovem grego, indicação de que ele agora achava a conversa tediosa ou de mau gosto. Era evidente que Galo aprendera aqueles gracejos em grande número dos bordéis menos seletos, e mesmo Cusa os achou um tanto crus para seu gosto. Expansivamente, Galo falou: é uma honra ter-te a bordo, Lucano. És nosso passageiro mais ilustre. Este navio, como sabes, é cargueiro, mais rápido e não se retarda como os navios de recreio. Embora tenhamos vários portos pela escala, chegaremos depressa à Itália. Estou ansioso por chegar a casa,
disse Lucano. Num dos portos de escala haverá sem dúvida cartas para ti. O comandante olhou de soslaio para as grandes velas brancas que começavam a desdobrar-se, como asas de pássaros gigantescos contra o céu, e gritou algumas advertências aos marinheiros que subiam precipitadamente pelos mastros. Lucano serviu mais vinho, mas dessa vez não se serviu. Temos bom vento, disse o comandante, falando agora em tom de voz normal. E quando a maré descer, sairemos. Isso se dará em menos de 1 hora. Lucano olhou para a cidade e, por uma razão qualquer, foi subitamente assaltado por uma saudade e uma sensação de tristeza poderosas. Seu coração doeu com um desejo sem nome e ele sentiu-se solitário e perdido. Urgência quase irresistível lhe veio de deixar o navio. Esqueceu o comandante e os soldados. Lutou contra as suas emoções, às quais não podia atribuir face nem voz. Que foi? Galo perguntou a um oficial inferior que subira e o estava saudando. O oficial murmurou-lhe algo ao ouvido e o comandante relanceou depressa os olhos para Lucano, e seus próprios olhos, de um tom esfumaçado de ágata, embora já alegres e astutos, iluminaram-se. Seu rosto queimado de sol desmanchou-se em rugas sorridentes. Voltou-se para Lucano e deu-lhe calorosas pancadas no ombro, piscando-lhe os olhos. Uma liteira, carregada por escravos bitínios, bem vestidos, acaba de chegar ao cais, Lucano, exclamou ele, piscando também para os centuriões. Não sou o oráculo de Delfos, mas apostaria contigo 3 sestércios, como se trata de uma dama nobre. Ah, isso é ser jovem. Falei-te que os escravos declararam que a dama deseja dizer-te uma palavra antes da nossa partida? Lucano teve um sobressalto. Olhou para o cais e viu realmente que uma liteira ali esperava, as cortinas bem fechadas e carregadas por 6 robustos bitínios, cujos braços fortes mostravam largos braceletes de prata. O sangue subiu à cabeça de Lucano, que começou a tremer. Não conheço ninguém, murmurou ele. Tens certeza de que é uma senhora? Olhava com insistência para a liteira fechada. Eu apostaria, exclamou o comandante. Cusa, ouvindo aquela conversa, aproximou-se e também ficou a olhar a liteira, distante, apertando os olhos para ver melhor. Uma mulher? Era impossível no caso desta virgem vestal do sexo masculino. Cusa sacudiu a cabeça em dúvida. Mas Lucano desceu vagarosamente a rampa, a cabeça brilhando ao sol, e os alegres soldados, bem como o comandante e Cusa, debruçaram-se sobre a amurada do navio e deram à liteira toda a sua atenção. Quando Lucano chegou ao lado da liteira, disse: quem deseja falar comigo? As cortinas afastaram-se e Lucano viu o rosto pálido e desgostoso de Sara Bas Eleazar, que se levantava para ele. Estava vestida inteiramente de preto, e o médico reparou que tinha as roupas rasgadas aqui e ali, conforme o costume judaico de usar luto, e que seus lindos olhos cor de violeta estavam enegrecidos pela dor.
Sara, disse Lucano, sentindo que seu coração crescia no peito. Ela estendeu-lhe a mão pequena e branca que ele tomou. Eu não devia ter vindo, Lucano, murmurou ela, pois ainda choro a morte de meu pai. Seu cabelo preto mostrava sinais das cinzas. Tentou sorrir, mas apenas soluçou, sem lágrimas. A mão dela estava fria entre as de Lucano. Tudo em torno dos jovens era ruído e movimento, naquele cais, com os escravos correndo, os gritos, os chamados, mas ele nada via, além daquela moça tão jovenzinha, e pensava, certamente ela se parece com Rúbria. Sara, disse ele de novo, e agora seu desejo e sua urgência tinham um rosto e uma voz. José ben Gamliel disse-me que partias hoje, falou ela, a voz ligeiramente rouca porque estivera chorando. Tinha que vir ver-te, embora seja errado e escandaloso o que fiz, para agradecer-te, querido Lucano, pelo alívio que levaste a meu pai e pela promessa que lhe fizeste. Foi uma promessa feita com a certeza de que provavelmente será impossível cumpri-la, disse Lucano abstraidamente. Pensava que a manhã de primavera estava ali, nos olhos da jovem, uma fragrância como de incenso, feito de resina aromática, evolava-se das vestes dela. Mesmo em seu desgosto, era mais bela do que qualquer mulher que ele já vira. A fronte mais pura e mais branca, o corpo virginal mais doce e mais suave. O sol brilhava-lhe no rosto, através das cortinas afastadas, e suas faces mostravam os vestígios das lágrimas. Encontrarás meu irmão, Lucano, disse com sua voz doçorosa, e eu estarei à espera, em Alexandria ou em Jerusalém. Ou, acrescentou em tom mais baixo e mais trêmulo, em qualquer lugar. Poderás sempre encontrar-me, Lucano. Ficaram então silenciosos, olhando um para o outro. O rosto dele estava tão pálido quanto o dela. Depois ele disse, Sara, aonde eu vou, ninguém pode ir. Nem irmão, nem irmã, nem mãe, nem esposa. Há muita coisa que eu preciso fazer e não terei lar nem paradeiro. Não há lugar na minha vida para o amor pessoal, pois o amor para mim significa perda. Subitamente lembrou-se de Asa, no pátio, das palavras dela ao marido, e sacudiu a cabeça em desesperada negativa, mas não largou a mão de Sara. Ela disse, eu sempre poderei encontrar-te, Lucano. E seus olhos encheram-se de saudade. De novo lhe sacudiu a cabeça, mas levou a mão da jovem aos lábios e beijou-a, voltando-se depois bruscamente e tornando a subir a rampa. Mesmo quando ela exclamou, adeus, que Deus te acompanhe, ele não olhou para trás. Ai, ai, ai. Bom, o capítulo ainda continua, mas vamos ficar por aqui, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Tá ok? Até lá.